Olá, boa noite, alunos do nono A, nono B. Como vocês estão? O professor está aqui hoje para discutir um pouco, né? Dar um pouco mais de representatividade nas aulas que vocês assistiram no Centro de Mídia, ou no Face, ou no YouTube, né? E o tema da semana foi urbanização e modernização. E os professores focaram aonde? Na urbanização e na modernização de dois grandes estados brasileiros, que foi São Paulo e Rio de Janeiro, né? A aula começou falando sobre, pegando o gancho da aula passada, que fala sobre Rodrigues Alves, né? Rodrigues Alves, que no governo de Rodrigues Alves houve grande modernização e grande urbanização no Brasil, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, né? Lauro Miller, né, que fez a, a, a modernização portuária, né? Pereira Passos, que fez a grande urbanização, né? O avanço das ruas e da arborização do Rio de Janeiro e de São Paulo. Falou sobre o Oswaldo Cruz e seu projeto sanitarista, principalmente no Rio de Janeiro, para combater a varíola, né? O mosquito que estava matando centenas de milhares de pessoas. E aí a aula foi focada muito mais em imagens, se vocês lembrarem. A primeira imagem que a professora comentou, mostrou, foi a Avenida Paulista de 1902 e a Avenida Paulista atual, para vocês fazerem uma analogia, né? Uma comparação, né? É claro que no começo do século XX, né? 1902, a Paulista era uma rua extremamente arborizada, com ruas estreitas, casarões dos barões de café, né? Barões esses que nós já discutimos em aulas anteriores, né? Vocês devem lembrar que o café estava, o auge do café, então a maior riqueza que o Brasil tinha, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, era o café. Depois ela falou do Rio de Janeiro, né? Uma comparação do centro do Rio de Janeiro, já com duas ruas largas, né? E os casebres muito simples, né? As favelas, os cortiços, né? Então, qual é o objetivo principal da aula que vocês estão assistindo? É vocês fazerem uma analogia do que era São Paulo do começo do século XX e São Paulo atualmente. A mesma coisa do Rio de Janeiro. O que era o Rio de Janeiro no século XX e o que é o Rio de Janeiro hoje, né? Então, vocês não podem esquecerem que no começo do século XX é óbvio, né? Não tinha uma grande urbanização, não tinha uma grande população, né? Então o destaque vai ser os barões de café, as ruas arborizadas, os grandes sítios, as grandes fazendas. E no século nosso atual, né? O século XXI, já com ruas largas, asfaltada, água encanada, né? Ônibus, carros e toda a tecnologia, a verticalização dos prédios. Esse é o principal objetivo para vocês conhecerem como era essas grandes capitais, no caso São Paulo e Rio de Janeiro, no começo do século, no começo da República, e como são hoje. Ela falou um pouquinho sobre a revolta da vacina, né? Revolta essa que o povo se revoltou contra essa vacinação em massa que ocorreu no Rio de Janeiro, promovida por Oswaldo Cruz, né? E aí, o destaque final da aula foi falar sobre o crescimento demográfico que houve no período do século XX para o século XXI. Falou sobre a industrialização, né? A vinda das manufaturas para o Brasil, muito pela influência, né, da Revolução Industrial que nós já estudamos. Falou das vilas operárias, né, onde lá viviam em casebres, em casas muito humildes, com pouco saneamento básico, pouca estrutura, né? Que eram os grandes operários que trabalhavam nas grandes indústrias no Rio de Janeiro e em São Paulo. E finalmente ela propôs, no final da aula, a confecção de um lapbook. O que é um lapbook?
Vocês podem pegar qualquer tema desses que foram discutidos e produzirem um livro, né? Onde vai ter, no primeiro momento, as pesquisas que você fez. Vamos pegar, por exemplo, sobre a revolta da vacina. Então você pesquisa quem foi, aonde foi, né? Algumas imagens, alguma parte do texto, e vocês vão formando um lapbook. Eu gostaria muitíssimo se vocês tiverem oportunidade de produzir esse lapbook. E aí, posteriormente, qualquer dúvida, vocês podem entrar me procurando e eu tiro as dúvidas de vocês. E aí, no nosso retorno, a gente pode até atribuir uma nota para esse material, ok? Então é só isso. A semana, as aulas da semana do nono ano foram essas, né? O tema foi esse, urbanização e modernização. E posteriormente nós estaremos aqui tirando outras dúvidas, ok? Obrigado.